Paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Meu nome é Leusa. O Senhor colocou uma inquietação no meu coração para ministrar uma palavra que se encontra em Jó. Jó, capítulo 2, versículo 9. Onde diz a palavra que a mulher de Jó mandou amaldiçoar o Deus e morrer. E nós ouvimos muitas pregações falando sobre Jó, sobre a mulher de Jó, que mandou amaldiçoar o Deus e morrer. Claro que a mulher de Jó não devia ter feito isso. Amaldiçoa seu Deus e morre. Mas nós já paramos para pensar o porquê que ela falou isso. Já pensamos para analisar algumas situações em nossas vidas. Porque algumas decisões tomamos sem pensar. E assim aconteceu com aquela mulher. Já paramos para analisar a história daquela mulher, a história daquele casal, onde o inimigo tocou com a permissão do Senhor, que a palavra é bem clara em nos dizer que o inimigo estava rodeando a terra e viu o servo Jó e foi até Deus, porque existia uma reunião no céu já falando sobre o servo Jó, como Jó era temente, como Jó era fiel, como Jó era tantas coisas boas, um servo fiel ao Senhor. O inimigo foi perante essa reunião, foi na reunião e falou: ele só está assim porque ele tem tudo, se eu tocar eu duvido se ele vai te adorar. E Deus falou: toque e verás que meu servo vai continuar me adorando. E assim o inimigo foi. Entrou com tudo e foi tocando. Tocou nos rebanhos, tocou nos seus filhos. Foi tocando. E onde não devia ter tocado, ele foi tocando. E a palavra é bem clara em nos dizer que Deus permitiu que tocasse em tudo. Tocar em tudo significa área sentimental, área material, área espiritual. Tocar em tudo. Na área sentimental, na área espiritual, na área material. Assim o inimigo fez. Ele foi tocando. E muitas vezes é assim que acontece em nossas vidas. Muitas vezes é assim que acontece em muitos casais. Quando o inimigo entra para tocar sem permissão nossa, mas com a permissão do Senhor. Então tudo que acontece nas nossas vidas tem a permissão do Pai. Porque se Deus não permitir, o inimigo não pode tocar. Muitas vezes as pessoas dizem assim: ai, tocou porque estava em pecado. Tocou porque deu lado. Tocou devido ao esfriamento espiritual. E eu te digo agora, qual o esfriamento espiritual que Jó estava passando? Porque a palavra nos diz bem clara em dizer que Jó, ele era um servo fiel ao Senhor. E o inimigo tocou porque Deus permitiu que tocasse. A palavra nos diz também que os seus amigos também viraram as costas para Jó. Eles diziam: está assim porque pecou contra o Senhor. Está assim porque ele blasfemou contra o Senhor. E ele de todas maneiras queria tirar um porquê da boca de Jó. Mas Jó não tinha o porquê. Porque Jó, ele era servo fiel, ele era temente ao Senhor. Tudo que ele fazia era para Deus. Ele estava passando por cada determinada situação. Seu filho, imagina você casada. Um filho seu, quando você perde um, já é difícil. Imagina você perder todos os seus filhos. E Jó estava passando por uma falência no casamento, uma falência espiritual, uma falência, sim, espiritual, digo espiritual. Porque a palavra é bem clara em nos dizer que Jó amaldiçoava o dia que ele nasceu. Ele falava: maldito o dia que eu nasci.
Maldito o seio que me alimentou. Maldito seja. Jó entrou em uma depressão profunda. Ele não tinha mais ânimo de viver. Ele só se amaldiçoava a si próprio. Ele não amaldiçoou a Deus, mas ele amaldiçoou até o dia que nasceu. Porque a palavra nos diz, nos relata quanto tempo que Jó ficou. Só nos diz que Jó foi perdendo tudo, perdeu seus filhos, perdeu seu rebanho, perdeu tudo. O seu casamento estava em falência. A sua mulher agora estava depressiva. A sua mulher agora chorava. A sua mulher agora estava em pranto. Agora não tinha mais dinheiro, uma pessoa que vivia em vida de luxo. Agora não tinha mais seu rebanho. Agora não tinha mais seus filhos. Agora não tinha mais luxo. Agora não tinha mais seus servos. Agora ela não tinha mais nada. O que a mulher de Jó tinha? Mais nada. Será que ela não estava depressiva ao ponto de dizer ao seu esposo: amaldiçoa logo esse Deus, vamos morrer e morremos junto, vamos morrer, porque esse teu Deus que você serve tocou em ti, tocou nos meus filhos, tocou na sua saúde, amaldiçoa logo e morre. Porque a palavra nos diz, é bem clara em nos dizer que Jó estava tomado por tumor da cabeça aos pés. Quando estamos com uma pessoa no leito de enfermidade, o que nós passamos? Nós sofremos junto. Nós sofremos, nós choramos, ao ponto de às vezes a gente falar, está na hora de partir. Quantas pessoas nós dizemos, aceita Jesus como seu Salvador, perdoe os seus pecados, o que você tem para você partir para a eternidade? Quantas vezes nós falamos apelo e falamos para pessoa no leito de enfermidade, aqui acabou, aqui cessou, agora vai morar com Deus, aceita Jesus e vai morar. Quando nós passamos por uma determinada enfermidade em nossas vidas, em nosso parente, daquele parente que está há anos definhando em cima da cama, daquele parente que a gente amamos, mas nós não queremos ver mais o sofrimento dele, porque sabemos que há uma vida após a morte, porque sabemos que essa aqui é matéria, isso aqui vai decompor, mas a alma, ela é preciosa e ela vai subir para o céu. Será que não foi isso que a sua mulher disse? Será que não foi isso que a sua mulher quis na hora, no momento do desespero, mas usou a palavra errada? Porque quando a gente perde um ente querido, a gente perde principalmente nossos filhos, todos eles de uma vez só. Todos meus filhos se foram. Não tenho mais o alimento, não tenho mais saúde, não tenho mais meu esposo. Será que não seria isso que a mulher de Jó estava dizendo? Mas nós, quando pregamos a palavra, como muitas vezes já vi ministrarem, muitos louvores dizendo, a mulher de Jó disse, amaldiçoa esse Deus e morre. Morre logo de uma vez, acaba com esse sofrimento. Será que foi isso que ela disse? Vai acabar logo com isso. Olha quanto tempo já passou. E você não morre. O seu Deus virou as costas para você. Não é muitas vezes isso que dizemos. Quando estamos no leito da enfermidade, como estamos passando por luta, como perdendo um ente querido, não entramos na depressão e muitas vezes falamos coisas que nós não devíamos falar, porque nós não estávamos no nosso consciente normal. Depois de perder todos os filhos, será que a mulher de Jó também não estava sofrendo com ele? Será que a mulher de Jó também não estava enferma? Será que a mulher de Jó, por ver todo aquele sofrimento, doente mental, psicológico, abalado? Com certeza. Porque se fosse eu, se fosse você, o que você diria? Mas acontece que a gente tem um auto-julgamento, nós queremos fazer, como os amigos de Jó, como diz a palavra, os amigos de Jó condenavam Jó porque queria achar um porquê de tanto sofrimento, de tanta perda. E muitas vezes é assim que nós fazemos. Dentro da igreja,
A gente julgamos o irmão por ter passado determinada situação. É assim que fazemos. Viramos costa para o irmão. Porque agora não podemos mais se misturar, porque agora é um pecador, agora ele fede. Jó agora fedia, Jó agora não tinha mais nada, Jó não tinha dinheiro, Jó não tinha nada. E por que Jó passou por aquilo? Por que Jó estava passando? Se ele era fiel ao Senhor. E muitas vezes não é isso que acontece em nossas vidas. O que acontece em nossas vidas é permissão do Pai. Tudo que acontece é permissão do Pai. Sim, permissão do Pai. Eu vejo pessoas dizerem assim, ai, por que deu lado? Jó deu lado. Jó deu brecha. Não. A palavra nos diz. Ele era fiel, temente ao Senhor. Fiel e temente ao Senhor. Seus 3 amigos acusaram. Sua mulher disse no desespero, já tinha perdido tudo, os filhos, o que mais estava para ela? Não é assim que muitas vezes dizemos, o que mais me resta? Vou tirar a minha vida. O que mais me resta, Jó? Vai, Jó, amaldiçoa logo e morre, acaba logo com isso. Muitas vezes não é isso que dizemos, acaba logo com isso. Mas Deus, quando a gente pensa que tudo acabou, que não tem mais jeito, que o homem vai lá e coloca um ponto final, Deus vai lá e coloca uma vírgula. E Deus escreve uma nova história. E Deus levanta o homem da cinza. E Deus dá mais filho para a mulher. Seus amigos pediram perdão para Jó. Porque agora Deus estava revertendo a situação. Vocês vai e pede perdão para Jó. Porque Jó não fez aquilo. Se conserte perante Jó. E assim eles fizeram. Foram lá e pediram e se humilharam perante Jó. E seus amigos foram perdoados. E com isso Jó também foi edificado perante o Senhor, a perdoar os seus amigos. E muitas vezes é isso que nós temos que fazer. Liberar o perdão. Muitas vezes para quem não merece. Para aqueles que nos julgou. Para aqueles que condenou. Igual condenou também a mulher de Jó no desespero. Porque não entendeu. Só entende determinada situação somente quem passa por ela. Quem passa por ela entende. Agora quem nunca passou, é muito fácil julgar. É muito fácil jogar pedras. É muito fácil porque não passou por aquilo. Então quem condena a mulher de Jó não passou pelo que ela passou. E quem condenou Jó também não passou porque ele passou. E muitas vezes é assim, é muito fácil condenar que estender as mãos. E essa palavra que eu deixo hoje, que eu ministro, que o Senhor colocou em meu coração, para ministrar essa palavra, Ele colocou uma inquietação, uma ansiedade em meu coração. E estou aqui deixando para os irmãos essa palavra. Uma palavra de falência espiritual. Falência no casamento de Jó. Ele passou por uma falência, ele passou por uma crise espiritual, ele passou por uma crise na sua vida sentimental. Porque Deus permitiu também que ele passasse por essa crise. Que a palavra é bem clara de dizer, toque em tudo. E quando toca em tudo, ela engloba todas as áreas. Seja sentimental, material, espiritual, saúde, tudo. Tocou em tudo. Muitas vezes nós não compreendemos, porque o homem ele é falho em auto-julgamento. Mas Deus, ele é fiel, estende a mão, e Deus é fiel para escrever uma nova história. Assim como ele põe um ponto final numa história que já passou, ele escreve histórias novas. E muitas vezes Deus tem história nova, Deus tem vida, Deus tem filhos novos, Deus tem abundância, Deus tem vida. A palavra não nos diz que Deus deu outra esposa para Jó. A palavra não relata.
A palavra só nos diz que teve outros filhos e Deus multiplicou tudo. Seu rebanho, as filhas mais lindas de Uz era de Jó. E Deus escreveu uma nova história para aquela mulher e para aquele homem. E que hoje Deus tem história nova para a sua vida. Não sei aonde vai esse áudio, quem vai ouvir. Mas Espírito Santo de Deus, toque meu coração para dizer que Deus tem história nova, que aonde existia um ponto final, Deus hoje coloca uma vírgula e escreve uma história de vida, de abundância, de fartura, de perdão para você. Amém?